Opa, meus amigos, como é que vocês estão? Tranquilo? É muito bom estar aqui com vocês. A gente está novamente falando sobre oração, um assunto bem bacana. Conta a história sobre o Joãozinho, vou contar a história do Joãozinho, sempre é o Joãozinho, né? O Joãozinho, ele foi para o céu, chegando lá no céu. Eu não acredito que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, não acredito nisso, mas é uma história. Nessa história, o Joãozinho foi para o céu, chegando no céu, o anjo falou para ele assim, olha, eu vou te apresentar todo o céu, é muito bacana, você vai ver, eu te apresentar cada pedaço do céu. Ele começou a andar, apresentando as árvores, os lugares bacanas. De repente o Joãozinho vê um balcão, assim, um lugar legal, bacana. E o Joãozinho falou assim, mas que lugar que é esse? Ele falou, não, rapaz, tem um negócio ali mais legal para te apresentar, árvore da vida, tem ali um rio fantástico aquele rio, vamos lá. Não, eu queria saber aquele balcão. Não, mas ali tem uma árvore bacana, vamos ali no céu. Nossa, rapaz, você tem que conhecer o Moisés. Não, eu queria aquele balcão. Você não falou que ia me apresentar o céu inteiro? Tá bom, vai, vamos lá então. Chegou lá, ele levantou aquela porta do balcão, entrou no balcão, tinha várias prateleiras, cada prateleira com um jarro assim, com um nome. Pedro, Antônio, José. Tem o meu nome lá também? Tem sim. Ele apresentou ali, tinha um baita de um pote assim, Joãozinho. O que é isso? Isso aí são as bênçãos que Deus queria dar e as pessoas não pediram. Sabe, Deus, Ele quer te dar bênçãos, Ele quer derramar bênçãos, assim como um pai quer ajudar o seu filho. Mas você precisa pedir, a Bíblia fala pedir e dar-se-vos-á. O problema é que as pessoas não pedem, Pastor, mas eu peço de verdade, eu oro realmente, de verdade. Ok, Tiago, capítulo 4, ele fala um pouco sobre isso. Sobre algumas condições para você que pede, possa receber. E por que algumas pessoas que pedem não recebem? Primeira condição, você tem que pedir sem um coração egoísta. Segunda condição, não pode haver pecado no seu coração. Se você é uma pessoa que conscientemente está pecando, Deus não vai ouvir a sua oração. Salmos capítulo 66, versículo 18 fala que se você atender à iniquidade no seu coração, Deus não vai ouvir a sua oração. O que é iniquidade? Quebra da lei. Está falando que se você atender à iniquidade, Deus não vai ouvir. Quer dizer, você sabe o que é errado, continua no erro e você fala, Senhor, me ajuda? Tem um outro texto em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que ele fala, aquele que sabe o que é errado, mas ele pratica, que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você sabe o que é errado, você desvia o ouvido, você não quer fazer o que é certo, porque você quer fazer o que é errado. Então até a sua oração não terá valor nenhum. Então essa é a segunda condição. E a terceira? A terceira condição que a Bíblia fala é a fé. Você tem que ter fé. Se você quer realmente que a sua oração seja respondida, você precisa ter fé. Que Deus pode fazer e que Ele vai fazer no tempo dele, não é no seu tempo. Ah, pastor, mas eu oro. Ok, mas Ele vai fazer no tempo dele. Pastor, eu estou orando porque eu quero ter um namorado, eu quero ter uma namorada. Eu estou orando para Deus faz 5 anos e Deus não respondeu ainda. Ok, faz 5 anos, mas Deus ainda acha que não é o momento. Pastor, eu já estou com 30 anos, eu estou orando e Deus não responde. Ok, mas às vezes não é o momento certo e você não sabe qual é o momento. Você tem que ter fé que Deus pode fazer isso. O problema é que a gente não tem fé. Você já deve ter ouvido aquela história daquela cidade que não chovia, na cidade não chovia, estava uma calamidade pública porque eles viviam de agricultura e pecuária. Mas como não chovia, não tinha plantação, não chovia, o gado estava morrendo. Então a cidade inteira vai até a praça e montaram ali um momento de oração. Todos foram para lá para orar. Mas no dia que eles foram para orar, para clamar a Deus que fizesse chover, apenas uma garota leva um guarda-chuva. Apenas uma garota. Por quê? Apenas ela acreditava de fato que iria chover. Você quer que aconteça um milagre na sua vida, mas você não acredita? Pastor, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Como é que eu resolvo isso? A Bíblia conta uma história que um senhor estava com o filho dele endemoniado. E ele encontrou com os discípulos, ele falou, olha, ajuda, meu filho está endemoniado. E os discípulos não estavam prontos. Então eles levam uma surra do endemoniado e eles não conseguem curá-lo. Então ele se encontra com Jesus e ele olha para Jesus e fala assim, se tu podes. E Jesus fala assim, se eu posso? É
claro que eu posso. E ele olha para Jesus e clama, fala, Senhor, por favor, me ajuda na minha falta de fé. Você não tem fé? Clame a Deus para que Ele te ajude na sua falta de fé e Ele vai te ajudar e você vai encontrar o milagre. Sabe, tem um texto que está em Tiago 5,17. Ele fala que Elias, ele era um homem que nem eu e você, sujeito a paixões, sujeito a tentações, a problemas, um homem comum, não era um homem fora do normal. Mas ele fala que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Orou novamente e choveu. Um professor meu, ao comentar esse texto, ele fala assim, sabe o que mais me impressiona? É que quando as pessoas leem esses textos, elas ficam impressionadas porque Elias fez um milagre e não deveriam. Porque a Bíblia fala que se você pedir com fé, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você não devia ficar impressionado quando Deus faz, mas você fica porque você não está acostumado a milagres. Sabe por que não está? Você não está acostumado porque você não está acostumado a ter fé. Você não tem fé? Ore a Deus, porque Ele pode dar para você fé, para que as suas orações sejam cumpridas.